E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Lembrando que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? A entrevista coletiva do Rogério Ceni após a derrota por 4x1 sobre o Grêmio, ela chamou muita atenção por diversos pontos. O primeiro deles, a postura e a forma como o Rogério estava naquele momento. Ele estava claramente abatido e muito puto com a situação, com a derrota e da forma que ela aconteceu. E eu gostei da sinceridade do Rogério ao já chegar falando que o Cruzeiro tem que esquecer qualquer outro objetivo que não seja evitar o rebaixamento. Parar de falar em Libertadores, Sul-Americana, qualquer outra coisa. O negócio é permanecer na Série A. E eu concordo que esse de fato tem que ser o primeiro objetivo. Eu acho que o Cruzeiro pode almejar algo mais a partir do momento que a gente conseguir 45 pontos e tomara que a gente consiga superar essa pontuação, né? O que nesse momento é complicado, o Cruzeiro precisa ganhar 9 das 20 partidas restantes para bater esses 45 pontos. Mas eu entendo que esse tipo de declaração é boa, primeiramente para que a gente entenda os nossos muitos problemas e as limitações do nosso elenco. O Rogério colocou várias vezes durante a entrevista na condicional a expressão "se eu continuar como treinador", tá? Ele falou isso mais de uma vez. E depois do jogo, né, entrevistaram o Marcelo Digian, que é o diretor de futebol do clube. Ele falou que é chance zero do Rogério ser demitido, que ele vai seguir à frente do Cruzeiro sim. A gente sabe que palavra de dirigente não vale merda nenhuma e sabe também que o Digian não manda nada, né? Quem manda no Cruzeiro ainda é o Itair, infelizmente. Mas é aquela coisa, é sempre um risco falar que o treinador está prestigiado, respaldado e tudo mais. E sobre essa questão que o Rogério falou que precisa de respaldo da diretoria, eu entendi da seguinte forma. Nossos próximos 2 jogos são contra o Palmeiras lá em São Paulo e depois contra o Flamengo no Mineirão. A chance do Cruzeiro ganhar esses 2 jogos é muito pequena. É claro, é futebol, tudo pode acontecer, o Cruzeiro vai jogar para ganhar, é claro que vai jogar querendo ganhar. Mas a derrota é um cenário muito realista para esses 2 jogos, especialmente considerando que são os 2 melhores elencos do país e que são 2 times que têm uma condição financeira muito boa. Enfim, são muito melhores que o Cruzeiro hoje. Então a chance da gente perder é muito grande. Então acho que o Rogério falou o seguinte: nós vamos pegar Palmeiras e Flamengo. Se perder os 2, vocês vão me mandar embora? Se for mandar embora, fala agora que eu já saio de uma vez. Agora, se vocês me garantirem que eu vou seguir no comando, mesmo que a gente perca esses 2 jogos, aí vamos trabalhar. Isso ficou claro para mim quando o Ceni fala em mais de uma vez sobre mudança de mentalidade e lembra que é necessário um trabalho muito firme agora para que o time consiga se recuperar no decorrer da temporada, né? A briga do Cruzeiro é para não cair, vamos entender isso. E dentro dessa questão de mentalidade, o Rogério falou muito que essa é a grande mudança que é necessária, que a questão para ele não é afastamento de jogadores, é sim mudança de peças, mudança de forma de jogo, mas lembrou que não é interessante criticar X ou Y, né? Individualizar a culpa em um jogador. E aí é óbvio que a gente cai, né, no assunto Thiago Neves. E o Rogério até deu uma contemporizada naquelas reclamações do Thiago após o jogo contra o Inter, falando que provavelmente o Thiago era chateado, né, porque viu um amigo no banco, no caso o Edilson, mas aproveitou para desmentir aquela informação que o Thiago tinha falado, que o Rogério passou a escalação ou falou quem ia jogar poucas horas antes da partida. O Rogério falou com todas as letras que isso não aconteceu. E aí eu faço um questionamento, na verdade eu peço para vocês pensarem aí dentro da cabeça de vocês. Se fosse o contrário, se o Rogério fala uma coisa e depois o Thiago Neves vem desmentir, como que vocês acham que seria a postura desse jogador? E sinceramente, se tem alguém mentindo nessa história entre Thiago Neves e Rogério Ceni, eu acredito piamente na versão do Rogério Ceni, até pelo histórico no futebol que cada um tem, questão de postura, questão até mesmo de caráter com que eles lidam com as situações. Tem circulado boatos nessa segunda-feira de que o Thiago Neves teria sido afastado do elenco do Cruzeiro. Eu vi isso acontecendo muito no Twitter. O problema é, até esse momento eu não vi nenhum jornalista confiável que tenha credibilidade falando sobre isso, e o Cruzeiro, Thiago Neves, ninguém mais se posicionou sobre isso. Então até o momento eu trato isso apenas como boato. Confesso que se eu sou o Rogério Ceni, eu afastaria o Thiago Neves sim,
porque a postura que ele vem tendo nos últimos jogos, nas últimas semanas, é basicamente de alguém que chutou o pau da barraca, tá puto, provavelmente até pelo atraso de salário, mas o Thiago Neves tá naquela tipo de foda-se, entendeu? Eu não vou estar aqui ano que vem, então o que acontecer agora, caiu ou não caiu, eu não tô nem aí. E na minha ideia, eu não só afastaria o Thiago Neves, mas quem mais achar ruim também, tchau. O Cruzeiro precisa nesse momento de quem esteja 100% comprometido com a camisa do Cruzeiro. Mas é importante ressaltar que esse não é o cenário provável. Pelo que o Rogério Ceni falou, eu não acredito que ele vá afastar jogadores, e ele citou da necessidade que alguns atletas têm de fazer uma intertemporada para melhorar o condicionamento físico. E lembrou, às vezes um jogador fica 1, 2 partidas de fora e é importante para que quando ele volte ele esteja em uma boa condição física e possa render bem. Eu acho que isso que vai acontecer com o Thiago Neves. O Rogério vai tirar ele, deve fazer uma preparação física com ele, com outros jogadores também. Acho que o Robinho tá nessa aí e eles devem reaparecer no time mais para frente. Eu só não acho que a gente vai jogar com todo mundo junto, com esse monte de medalhão ao mesmo tempo, porque claramente não funciona. E é importante destacar que o Rogério falou que dentre essas mudanças na forma de jogar, na questão tática, ele vai colocar um time mais forte fisicamente, mais combativo. Então provavelmente a gente não vai ver mais Henrique e Robinho como dupla de volantes, né? Claramente não deu certo e é possível que algum garoto ganhe mais espaço. Eu tô torcendo muito para que o Ederson e o Adriano recebam oportunidades ali no meio, o próprio Maurício, o Rafael Santos na lateral esquerda, porque o Dodô e o Egídio não têm rendido bem, o Everton vai voltar na direita. A minha zaga hoje seria, por incrível que pareça, Kaká e Fabrício Bruno, que eu acho que estão sendo os menos piores entre todos, e eu tô gostando do desempenho desses dois. As palavras do Rogério me passam uma transparência muito grande. Ele me parece ser um cara que definitivamente chegou ao Cruzeiro e tá decepcionado com o que aconteceu nos 2 últimos jogos. O início foi até bom, e no que diz respeito à presença dele enquanto treinador, eu tô fechado com o Rogério Ceni. Eu espero que ele faça as mudanças que ele achar que tem que fazer, que ele sacuda as coisas e que a diretoria dê a ele o tempo de trabalho. Ele dá uma resposta sobre o David em determinado momento, né? Claramente aquela pergunta que o repórter faz para dar aquela queimada no jogador. E o Rogério falou o seguinte, que é óbvio que o David não fez um bom jogo ontem, convenhamos, né? O David não vem fazendo bons jogos há algum tempo, mas lembrou que o David é patrimônio do Cruzeiro e que deve ser tratado como tal, pensando no agora e pensando no futuro. Eu achei isso interessante porque há quanto tempo a gente não via ninguém dentro do Cruzeiro falando em algo que não seja durante esse ano, né? É o pensamento imediatista, nada de futuro, de médio e longo prazo, nada. E eu gostei disso, acho que o David é um jogador que até agora não rendeu o que se espera e todo mundo concorda sobre isso. E concordamos também que ele não deve ser titular no momento, o que não significa que ele seja um jogador imprestável e que não vá ter utilidade nenhuma. Ainda é um cara muito novo, em alguns momentos dessa temporada fez bons jogos, marcou alguns gols, deu assistências importantes, inclusive recentemente deu algumas, né? O jogo contra o Vasco, o jogo contra o Avaí, mas teve uma frase que me impactou bastante entre tudo que o Rogério disse, que foi: eu já perdi muito no futebol, mas eu não nasci para perder. E é interessante porque a gente viu um comportamento no Cruzeiro nos últimos anos de naturalizar o fracasso, né? A derrota era tratada como algo natural, algo do jogo. É claro que é algo natural do jogo, mas você não pode aceitar isso, né? Você tem que lutar contra a derrota, você tem que conseguir algo mais. E essa mentalidade vencedora do Rogério é algo que a gente precisa incutir nos jovens jogadores do Cruzeiro, porque os mais velhos eu já vi que definitivamente a grande maioria está saciado, não tem mais aquele brilho no olho, aquela vontade de conquistar. Eles tinham essa coisa de jogar meia dúzia de jogos, né? Por exemplo, os jogos de mata-mata, não faltava raça no time do Cruzeiro. Mas a partir do momento que as coisas pararam de dar certo, eles largaram, já estão com a vida ganha, já são ricos, não tá nem aí pra nada. Então o Cruzeiro tem que apostar e acreditar nos meninos. E para fazer um parêntese, eu gosto do trabalho do Mano Menezes, o elogiei inúmeras vezes aqui no canal, falei que sim, o trabalho do Mano Menezes deu frutos ao Cruzeiro, é um dos grandes treinadores da nossa história, foi campeão por aqui. Mas qual foi o motivo da saída do Mano do Cruzeiro? Basicamente, as ideias, a estrutura tática da equipe não estavam funcionando mais. O Rogério chegou ao Cruzeiro e tentou manter essa mesma linha de trabalho, o que para mim é um nítido erro. Até funcionou em determinado momento, mas é claro que não ia funcionar. A estrutura está desgastada. A gente precisa de mudança de verdade, de uma revolução, e eu espero que o Rogério comece a fazê-la. Então, assim como é necessário a diretoria dar o respaldo ao treinador, é necessário que nós, torcedores, tenhamos um pouquinho de paciência também para entender que nesses próximos 2 jogos é muito provável que a gente perca. O Rogério até fala em dado momento da coletiva sobre é possível que a gente apanhe nos próximos jogos. E convenhamos, né? Nenhum torcedor quer ver seu time apanhando. Mas se a gente apanhar em 2 jogos e começar a ganhar a partir de então, por mim tá beleza, sabe? O negócio é
coloca a filosofia, muda as coisas, troca o elenco, troca as coisas, tenta uma coisa diferente, que eu tenho quase certeza que vai funcionar, porque da forma que o Cruzeiro jogou esse primeiro turno de Campeonato Brasileiro, 18 jogos aí, é rebaixamento certo. Se porventura a gente conseguir pontuar contra Palmeiras e Flamengo, maravilha, cara, vai ser espetacular se a gente conseguir. Mas mesmo que não consiga, nós vamos precisar de 27 pontos. Nós temos 18, precisamos chegar a 45. Com o Rogério Ceni, nós disputamos 12 pontos no Campeonato Brasileiro e conseguimos 7 pontos. E só uma questão sobre Copa do Brasil. Colocar a culpa no Rogério Ceni, cara, é muito injusto, né? Convenhamos, já tinha ido pro saco. A gente acreditava e torcia muito pro Cruzeiro reverter lá no Beira-Rio, porque a gente sabe o tamanho que o Cruzeiro tem, sabe que é um clube gigante e tem capacidade de ganhar qualquer jogo. Mas convenhamos, né? A chance era muito pequena, o Inter é um time melhor, muito mais organizado que o nosso, e a eliminação está muito mais na conta de Mano e dos próprios jogadores de diretoria do que de qualquer outra coisa. Eu vi gente pedindo Filipão no Cruzeiro, eu acho isso um absurdo de todas as formas imagináveis. A primeira, né, 2 pontos básicos. O primeiro, o Rogério Ceni acabou de chegar, acho que já está mais do que claro que o grande problema do Cruzeiro está nos jogadores, e aí a gente tem que ressaltar, o Filipão não estava conseguindo ganhar jogos, né, não conseguia tirar nada de um elenco do Palmeiras que é muito melhor que o nosso, tem muito mais peças, muito mais jogadores de qualidade, que não tem atraso de salário, não tem problema administrativo, e treinador por treinador, repertório técnico, condição de fazer algo diferente, o Filipão é um cara muito pior e muito mais limitado que o próprio Mano Menezes, que não estava conseguindo tirar nada aqui do Cruzeiro. O Rogério Ceni eu nem vou colocar nessa discussão porque ele é um técnico muito diferente, um técnico muito mais novo, mas olhando agora para o time do Palmeiras, por exemplo, que agora tem o Mano Menezes como técnico, o Palmeiras provavelmente vai jogar muito melhor do que jogava na época do Filipão. Ah, mas o Filipão ganhou uma Copa do Mundo. Beleza, ele ganhou uma Copa do Mundo há 17 anos atrás. O futebol muda, 10 anos de futebol são 100 anos. E o Filipão é o típico paizão, né? É o treinador que passa a mão na cabeça de jogador. Tudo que o Cruzeiro não precisa no momento é isso. É hora de combate, é hora de acabar com esse marasmo que existe na Toca da Raposa. Falando em questões administrativas, o Marcelo Dijan, que é a única pessoa que põe a cara para falar em nome da diretoria do Cruzeiro nos últimos meses, né? O Dijan deu uma entrevista confirmando que sim, o Cruzeiro está com atraso de salário. O salário de julho, né, que era para ter sido pago no mês passado, foi pago para funcionários, alguns jogadores ainda estão com salário atrasado, e o salário do mês de agosto, que era para ter sido pago sexta-feira, ninguém recebeu. E o bizarro nessa história é que o Cruzeiro não tem previsão de orçamento para os próximos meses. Só em dezembro que vai cair a premiação de acordo com a nossa participação no Campeonato Brasileiro, né, que tem também uma parte da verba de TV que cai junto com esse prêmio. E aí vem o meu grande medo do que pode acontecer com o Cruzeiro nesses meses, no meio dessa crise, porque sem receber salário, a tendência é que as coisas piorem, né? Que o ambiente se deteriore de forma mais acelerada lá dentro e que a gente tenha problemas. Então, por isso que eu tenho insistido tanto no Cruzeiro bater logo os 45 pontos. Inclusive, eu tenho pensado muito sobre isso, cara. Eu acho que se eu fosse o administrador do Cruzeiro, eu faria uma coisa muito errada de todos os âmbitos possíveis e imagináveis, legal, trabalhista, muito errado isso, mas vou falar com vocês. Eu pararia de pagar o salário dos jogadores mais caros, dos medalhões aí, eu simplesmente pararia de pagar. Pensa comigo, o salário de um medalhão como um Fred, um Thiago Neves, Edilson, esses caras assim. Com o salário desses caras, se você não pagar, você consegue quitar o salário de praticamente todos os funcionários. E funcionário, gente, o pessoal que ganha 2 mil, 3 mil reais, eu não tô falando dos Itair Machado, do Serginho, esses aí também não tem que pagar não. Eu falo dos funcionários mesmo, as pessoas que trabalham e fazem um clube existir, é o cara que corta grama no CT, é o pessoal que trabalha na cozinha, o pessoal que trabalha na parte administrativa. Essas pessoas que ganham pouco, elas não podem ter o seu salário atrasado. O jogador consegue se virar bem, então eu acho que o Cruzeiro tem que focar em pagar funcionário, jogadores da base, e pagar também esses jogadores jovens que têm jogado, né? Os jogadores que têm salários menores. Por quê? Esses jogadores mais velhos, o que pode acontecer se o Cruzeiro não pagar o salário deles? Inclusive, se tiver gente aí que entende dessa parte e puder falar nos comentários, eu até agradeço. Mas pelo que eu sei, quando um atleta fica 3 meses sem receber o salário, ele pode entrar na justiça e pedir a rescisão contratual, né? Porque o clube não arcou com os compromissos. Nesse momento, eu vou citar 5 jogadores. Fred, Thiago Neves, Edilson, Egídio e Ariel Cabral. Se esses 5 jogadores rescindem contrato com o Cruzeiro, vão embora.
Vocês acham que isso seria bom ou ruim? E eu falo desses 5 jogadores porque são todos eles caros, atletas com valor de mercado baixíssimo, e não justifica seguir pagando o salário deles até o final do ano, pensando que nós vamos vender no final do ano. Nós não vamos vender, ninguém vai fazer oferta para comprar esses caras. Esse tipo de jogador só vai deixar o Cruzeiro à base de rescisão amigável, que foi o que aconteceu com o Rafael Sobis. Esse tipo de jogador ninguém compra. As pessoas até assinam com o jogador, como aconteceu com o Internacional, porque tem uma questão ali emocional do cara ter começado no clube, mas certamente o Sobis ganha no Inter um salário muito menor do que ganhava aqui, simplesmente porque é jogador velho, jogador em fim de carreira ninguém quer. E só mais uma vez eu ressalto, isso é totalmente errado, mas eu acho que em momentos de desespero, medidas desesperadas também se fazem necessárias. E aí vale ressaltar que o Thiago Neves aquela vez defendeu o Itamar Machado, né, e falou que todo mundo atrasa salário. Então, para um jogador rico como ele, convenhamos que não precisa mais pagar, né? Já deu dinheiro demais. E para fechar, 2 notícias aí sobre a torcida organizada Máfia Azul. A primeira delas é que, depois de muito tempo, né, eles finalmente resolveram se posicionar contra a diretoria do Cruzeiro, pedindo a saída especialmente do trio Wagner Pires, Itamar Machado e Serginho. E a segunda notícia é que eles teriam criado aí um disque denúncia para que o torcedor do Cruzeiro, quando vê algum atleta do clube aí na balada, na noite, enchendo a cara, seja lá o que, ligue para esse número e avise que, segundo as palavras, né, do comunicado, a torcida organizada vai lá buscar o jogador. Sobre essas notícias como um todo, aí entra aquele ditado, né? Antes tarde do que nunca. Pelo menos eles se posicionaram. E aí tem uma coisa, né? A torcida organizada costuma se referir aos outros torcedores do Cruzeiro, né? Nós, como torcedores comuns. Então vamos torcer para que essa manifestação contra a diretoria e esse novo posicionamento não seja só para o torcedor comum ver, né, que seja algo efetivo. E a gente tem visto aí nos últimos dias, né, teve aquele abaixo-assinado, teve manifestação pacífica aí antes do jogo no Independência ontem. Mas será que é assim que a gente vai conseguir fazer uma oposição de verdade? Tem gente que fala, não, temos que nos posicionar e ninguém ir no estádio. Eu acho sinceramente que isso não ajudaria em nada, tá? Porque eu vejo que essa diretoria não se importa com a torcida, não respeita a torcida, eles não estão nem aí pra gente. E é claro que uma torcida organizada fazer ameaça de morte a dirigente está longe de um cenário ideal. Mas nessa realidade que a gente está vivendo, dá para julgar o torcedor por pensar assim? Dá para acreditar em mudanças com respeito ou será que as coisas vão ter que ser feitas através do medo? Enfim, vamos aguardar aí os próximos desdobramentos, né? Vamos ver se teremos alguma novidade e, mais importante ainda, se o Cruzeiro consegue dar uma reagida dentro de campo, porque a gente tá precisando de boas notícias. Esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para manifestar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que aqui abordamos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!